Continuando a nossa aventura no livro de Jó. Livro de Jó. Abra aí em Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. Podia começar a mensagem com um texto que nós começamos o culto hoje. O texto que nós começamos o culto hoje fala muito da vida de Jó. Quando Paulo escreve que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, parece que ele está falando de Jó. Ele termina dizendo, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Parece que está falando de Jó. Todo aquele sofrimento que vai acontecer na vida de Jó, todo o mal, toda a dor que vai acontecer na vida de Jó, e mesmo assim ele se mantém inabalável, mesmo assim ele mantém sua fé firme no meio da provação. Eu queria começar, antes de entrarmos aqui no Jó capítulo 1, a gente vai hoje finalizar o capítulo 1. A gente vai do verso 6 até o verso 22. A gente não vai ler todo ele de uma vez, vai ler em partes. Mas antes de ler, eu já queria que ficassem 3 perguntas no seu coração. Você que está acompanhando online, você que está aqui presencial, de repente você está escutando essa mensagem depois. Eu já queria que ficassem 3 perguntas. São as 3 perguntas que nós iremos terminar o sermão. São as 3 últimas coisas que o sermão termina. Mas eu já queria que ela ficasse no seu coração. Primeira pergunta. Você compreende que sua vida está sendo usada por Deus para a glória dele? Você tem essa noção de que Deus está usando a sua vida para a glória dele? Deus está usando a sua vida. Se você tem consciência disso ou não, Deus está usando a sua vida para a glória dele. Você entende isso? Outra pergunta. Você entende que nas provações da vida, se você fosse botar numa balança agora, nas provações da vida, você tem mais reclamado ou você tem adorado a Deus? Quando a situação difícil vem, você mais reclama? De novo, e não sei o quê, e lá vai, e murmura, tal. Você mais reclama ou você glorifica a Deus? Se você botar na balança, você parar para pensar assim, não, eu reclamo mais, ou eu glorifico mais a Deus. E uma terceira pergunta, por que você busca a Deus? Qual o motivo de você buscar a Deus? Se você for mais específico, por que você está aqui hoje, inclusive? Por que você ora? Por que é que você busca a Deus? Queria que essas 3 perguntas já ficassem no seu coração, você que está acompanhando online. A gente está aqui no livro de Jó. O resumo do livro de Jó, eu falei que eu vou falar isso, todas as mensagens, eu vou falar desse resumo do livro de Jó e dessa grande ideia do livro de Jó. O resumo do livro o livro narra a história de um homem justo, que enfrenta inimagináveis provações, mas mantém a sua fé inabalável. Jó, ele enfrenta provações que talvez eu e você jamais iremos enfrentar. Mas ele mantém a sua fé inabalável, e ele mantém a sua fé inabalável, a gente sabe o que aconteceu. Ele não sabia o que aconteceu. Ele não tem o capítulo 1 e o capítulo 2 de Jó. Ele não sabe o que vai acontecer no final. Mas esse livro fala de um homem que mantém a sua fé inabalável, mesmo em meio às provações inimagináveis. E a grande ideia desse livro é que Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre tudo e cumpre os seus propósitos, mesmo através do sofrimento. Ainda que esse sofrimento seja do seu povo, ainda que esse sofrimento seja de uma pessoa considerada justa, ainda que seja esse sofrimento, ainda assim Deus cumpre os seus propósitos e Deus é soberano e a vontade dele continua sendo boa, perfeita e agradável. Essa é a grande ideia do livro. Deus é soberano. Os propósitos de Deus vão ser cumpridos. Ele está no controle de todas as coisas. O nome dele vai ser glorificado, ainda que um justo precise sofrer. E apesar do sofrimento do justo.
O que aconteceu até aqui? Na mensagem passada, a gente foi do verso 1 até o verso 5, e a gente teve o cenário inicial, né? A gente teve a primeira mensagem, falou de uma forma geral do livro, e aqui do verso 1 até o verso 5, a gente teve o cenário inicial. Qual o cenário inicial? Jó é um homem rico, a família abastarda, 7 filhos, 3 filhas, ele é um homem piedoso, ele ora ao Senhor, ele busca ao Senhor, ele sacrifica ao Senhor, ele está preocupado com a sua família, ele dá exemplos para a sua família. A grande ideia da mensagem passada é que o servo de Deus vive uma vida piedosa. E qual era a vida piedosa? Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Íntegro, não tem nada solto na vida dele, as coisas estão resolvidas na vida dele. Ninguém pode acusá-lo de nada. Reto, ele faz as coisas do ponto de vista de Deus, do jeito que Deus quer que sejam feitas. Temente a Deus, ele anda com o Senhor, na presença do Senhor constantemente. E que se desvia do mal, ele dá as costas para aquilo que é errado. Então Jó é um homem piedoso. O servo de Deus vive uma vida piedosa e demonstra isso no seu lar de forma contínua. Então a gente tem um cenário inicial, a bonança, Jó orando pelos seus filhos, se preocupando com seus filhos, ao ponto dele se preocupar assim, olha, talvez os meus filhos tenham pecado contra Deus no seu coração. Provavelmente ele diz isso porque exteriormente ele não via nada que os filhos estivessem fazendo de errado. Mas ainda que exteriormente não esteja errado, pode ser que no coração eles tenham pecado. E Jó fazia isso continuamente. Apresentava os filhos a Deus continuamente. Então, esse é o cenário inicial. Aí agora, a gente vai do verso 6 até o verso 22, aonde você começa com uma audiência no céu. Se a gente fosse resumir esses versículos, do 6 até o 22, você vai estar aí, Deus permitindo que Satanás teste a Jó, resultando em perdas terríveis. Mas Jó vai manter a sua fé até o final, adorando a Deus e aceitando as provações com resignação. Satanás vai comparecer diante do Senhor. O Senhor vai permitir que Satanás tire tudo aquilo que é de Jó. Jó vai ter perdas inimagináveis, mas mesmo assim ele vai manter a sua fé inabalável. Se a gente fosse resumir isso aqui em uma grande ideia, para ficar no seu coração, para aplicar para a sua vida, o servo de Deus tem uma fidelidade inabalável. A fidelidade do servo de Deus, ela é inabalável, independente das circunstâncias. Então, a fidelidade do servo de Deus, o servo de Deus tem uma finalidade inabalável, mesmo diante das provações e as perdas extremas, ilustrando que a verdadeira fé e devoção não dependem de circunstâncias favoráveis. Veja comigo do verso 6 até o verso 12. Vamos começar a ver aqui a estrutura de tudo aquilo que Jó perdeu e do sofrimento da vida dele. Veja aqui do verso 6 até o verso 12. Veja, a grande ideia, o servo de Deus tem uma fidelidade inabalável, mesmo diante das provações mais extremas. Mesmo diante das situações mais difíceis, o servo de Deus mantém a sua fé inabalável, mostrando que a fé dele não depende das circunstâncias. Veja aí do verso 6 até o 12, diz assim: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Aqui, a história do verso 1 até o verso 5 está se passando na terra, né? Na vida de Jó, da família de Jó. Aí se fosse um filme, está se passando lá na terra, aí o filme dá um corte, aí agora uma cena no céu, nas regiões celestiais. Satanás se apresenta diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoastes a obra das suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra.
Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Então você tem aqui uma cena no céu. Os filhos de Deus se apresentando diante do Senhor. E Satanás está lá no meio deles. Isso já mostra, de cara, que Satanás, ele é sujeito a Deus. Ele precisa se apresentar a Deus. Ele não é um ser onisciente que está brigando contra Deus. Como dizia Martinho Lutero, Satanás é um Satanás de Deus. Deus mantém ele na coleira. Ele vai até onde Deus permite que ele vá. Não existe uma briga de Satanás contra Deus. Deus já ganhou essa briga. Não existe essa batalha. Não tem a menor chance de Satanás vencer essa batalha. Ele é uma criatura. Ele é uma criatura. Muito poderosa, sim, mas é uma criatura. Ele não é onisciente, ele não é onipresente. É uma criatura. E os filhos de Deus estavam se apresentando e Satanás está lá no meio deles se apresentando. Provavelmente essa palavra tem a ver com os anjos. Os anjos estão lá se apresentando e Satanás é um anjo e está lá se apresentando. E ele tem acesso ainda às regiões celestiais, ao céu. Lembra que Satanás só vai ser expulso definitivamente do céu lá em Apocalipse. Se eu não me engano, capítulo 11, 10, 11, ali, no meio de Apocalipse, quando ele é expulso de vez do céu. E aí é o terceiro ai, que diz, ai da terra, porque Satanás agora foi jogado na terra, e ele vai agora viver só na terra. Ele tem acesso a Deus. Deus menciona a retidão de Jó. Preste atenção que Satanás não perguntou para Jó. Satanás não falou nada sobre Jó. Foi Deus que disse, você viu meu servo Jó? Você prestou atenção no meu servo Jó? Ou seja, quem incita toda a história, em tudo que vai acontecer, é o próprio Deus. É o próprio Deus que incita a história. É Deus que dá o pontapé inicial para que a história comece. Aí Satanás acusa Jó de servir a Deus apenas por interesse. Satanás diz também, ser fiel com a mansão, com carro, com casa na praia, com salário grande. Ser fiel assim é fácil. Ser fiel sendo milionário é fácil demais. Quero ver ser fiel pobre. Aí eu quero ver se ele é fiel. Tome tudo que ele tem. Essa foi a acusação de Satanás. Tome tudo que ele tem, que ele vai blasfemar contra ti em tua face. No final das contas, Satanás estava acusando Jó de buscar a Deus apenas por interesse. Olha, só está lhe buscando porque ele sabe que você tem alguma coisa a oferecer. Se você disser que não tem nada para oferecer, ele não vai te buscar. É como se alguém chegasse e dissesse assim, olha, se você pode buscar a Deus, mas pode ser que sua doença, você continue doente, do mesmo jeito. Pode ser que você busque a Deus e você continue desempregado. Pode ser que você busque a Deus e a situação, em vez de melhorar, vai piorar. Aí a pessoa, não, então esse Deus eu não quero não. Então pronto, a pessoa está fazendo exatamente o que Satanás disse que Jó iria fazer, buscando a Deus por interesse. Mas Satanás também, ardiloso, astuto, perverso, acusador que é, ele não está acusando só Jó, ele está acusando também a Deus. Ele está dizendo, essas pessoas só lhe adoram porque você compra a adoração delas. Você abençoa para que elas lhe adorem. Você é um Deus fraco, você é um Deus pequeno, você é um Deus que precisa comprar a adoração das pessoas. Era a acusação de Satanás. Então ele acusa. Aí Deus permite que Satanás teste a Jó. E veja, quando Deus permite que Satanás teste a Jó, Deus está provando não só a fé de Jó, mas Deus está colocando em xeque a sua própria soberania. Porque imaginou se houvesse alguma possibilidade de Jó, de fato, blasfemar contra Deus? Aí Satanás ia aparecer diante de Deus, né? Está vendo? Eu não disse. Aí Deus coloca lá, é como se Deus estivesse dizendo assim, não, eu compro a briga de Jó. Vá lá, ele não vai blasfemar. Ele não vai. Deus permite que Satanás teste a Jó, com exceção de tocar na sua vida, e aí Satanás já vai agir dentro dos limites que Deus permite. Qualquer inimigo da nossa vida, qualquer pessoa que se levante, qualquer entidade maligna que venha contra mim e contra você, vai agir apenas dentro dos limites que Deus permite.
nem mais, nem menos. Eu, particularmente, quando olho para aquilo que aconteceu na vida de Jó, eu penso assim, eu não conseguiria passar por isso. Eu não conseguiria passar por essas provas. Eu acho que não tem graça na minha vida suficiente para poder passar por uma situação difícil como essa. Só que Deus dá graça, segundo o apóstolo Paulo diz, Ele dá graça segundo as necessidades de cada um. Então, talvez eu não passasse, eu não tenho hoje, talvez eu não tenha graça suficiente na minha vida para passar por essa situação que Jó está passando. Mas a Bíblia diz que eu e você passamos por provações e que a graça de Deus é suficiente para que eu e você possamos passar pelas tribulações da vida. Então, se algo grande acontecer na sua vida no futuro, se você pertence a Deus, se você pertence a Cristo, se o Espírito Santo de Deus está na sua vida, quando aquela situação difícil chegar, junto com ela vai chegar também a graça de Deus para você passar por aquela situação. Pode ser que você não tenha hoje, você olhe para a situação de Jó e diga, não, por isso daqui eu não conseguiria passar. Mas se de repente algo desse tipo acontecer, não vai ser a mesma pessoa que está aqui hoje, vai ser uma pessoa revestida de graça do Senhor. E aí você chega nos versos 13 ao 19. Aqui você tem a cena no céu. Aí dos versos 13 até o verso 19, você tem um teste na vida de Jó. Veja aí. Um dia, a gente não sabe quanto tempo se passou. Você tem a conversa de Deus com Satanás. A gente não sabe quanto tempo se passa dessa conversa. Mas o que a gente sabe é que um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio o mensageiro a Jó e lhe disse. Aí começa, né? A situação começa a ficar ruim, aí vai ficando pior, e vai ficando pior, vai ficando pior. É aquela história, a situação, ele não espera nem melhorar para poder vir outra pancada. Vem uma pancada, quando ele está ruim, vem outra pancada, e as pancadas vão vindo uma atrás da outra. O que é que eles dizem aqui, verso 14? Veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Já era uma notícia terrível. Você perdeu os seus rebanhos, Jó. Você perdeu a sua riqueza, Jó. E aí, se a notícia não fosse ruim o suficiente, enquanto esse ainda falava, veio outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Veja que ele identifica, os sabeus vieram, levaram os rebanhos, e agora fogo do céu. Algumas Bíblias vai ter fogo de Deus. Ele encontra, ele identifica de onde está vindo essa situação. Ele diz, olha, fogo do céu. É de Deus que está vindo isso daí. Quem é que estava agindo? Deus deu permissão para quem agir? Satanás. Quem é que estava agindo? Satanás. Mas veja a compreensão. Ele diz, fogo de Deus. Ele sabe que Deus está no controle das situações. Mas continua. Versículo 17. Enquanto esse ainda falava, veio outro mensageiro e disse, os caldeus se dividiram em 3 bandos, e atracaram os camelos e levaram embora. Mataram os servos a fio de espada, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Veja, aqui Jó agora perdeu todos os seus bens. Jó saiu do homem mais rico do mundo para alguém que não tem mais nem onde morrer. Perdeu todos os seus bens. Não é alguém como eu e você, que vive na luta do dia a dia, tal, que perde o emprego. Não, é o homem mais rico do mundo. Perdeu tudo em um único dia. Perdeu tudo, tudo. E isso já é motivo suficiente para o camarada ficar louco. Passar 10 anos num psicólogo. Tomar remédio controlado para o resto da vida. Fazer terapia, já é motivo suficiente para o cara ficar meio triste, jogado num canto, chorando. Aí vem a maior pancada, aí vem o golpe de misericórdia, aí vem aquilo que é para destruir o camarada, para Jó passar o resto da vida tomando remédio controlado. Veja aí, versículo 18. E também esse ainda falava, quando veio outro e disse, os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto,
e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Você imagine a dor que é perder um filho. Semana passada eu assisti novamente, já assisti acho bem umas 50 vezes, assisti novamente o filme do Senhor dos Anéis. E tem uma cena do rei Theon, quando ele está enterrando o seu filho, Theoden. Está enterrando ele, está colocando lá dentro da gruta, as folhas nascendo, sempre em mente. Aí ele diz assim: nenhum pai deveria ter de enterrar o seu filho. E ali tem uma música triste e tal. Aí você imagina que Jó teve que enterrar 10 no mesmo dia. 10 meninos e meninas que ele amava, ele sacrificava, acordava de madrugada, sacrificava, estava preocupado com o coração daquele povo. Ou seja, Jó amava esses meninos de verdade. Jó se preocupava de verdade com esses meninos. E aí chega a notícia: os 10 morreram. Isso é notícia para o camarada ficar louco. Do camarada ficar triste, jogado nos cantos, chorando. Não ser mais uma pessoa normal na vida. Ser uma pessoa reclusa, ficar, quem sabe até pegar um litro de cachaça e ficar agarrado com ela. Os cachorros lambendo as feridas. É para acabar. Você acaba psicologicamente com uma pessoa um negócio desse. Isso daqui é um choque emocional enorme e tremendo. Você tem aqui a sequência de desgraças: roubam os bois, matam gado, assassinam os servos, a ventania destrói a casa, matam os filhos. A situação aqui propícia para um choque mental. E Jó entende que essa ação vem de Deus. Jó sabe que isso vem na cabeça de Jó, porque quando você lê aqui o versículo 21, a gente vai já chegar nele, mas veja o que ele diz aí, ó. Finalzinho do versículo 21, ele diz: o Senhor deu e o Senhor tomou. Ele sabe que toda essa desgraça veio de Deus. Mais uma vez, quem é que está agindo? Quem é o instrumento usado? Satanás. Deus, ó, vai lá, pode tirar tudo que ele tem. Mas Jó tem a consciência de que quem está fazendo isso é Deus. É o próprio Deus que está agindo. Isso é algo difícil da gente engolir. Talvez vai ser algo difícil para você escutar. Talvez você não vai gostar do que você vai escutar agora. Mas às vezes Deus ordena o sofrimento na sua vida. Às vezes Deus olha: meu servo fulano, mandar uma doença para ele. Ou mandar o desemprego para ele. Vou mandar. Deus ordena. Isso é algo assim difícil de engolir. Na época da pandemia, um grande autor chamado John Piper, logo no começo da pandemia, ele escreveu um livro chamado O Coronavírus e Deus. E lá nesse livro ele diz que, olha, em última instância, quem mandou o coronavírus foi Deus. Uma ação de Satanás, que não sei o quê, que usou, pode ser que tenha sido um instrumento. Mas em última instância, quem mandou foi Deus. E aí as pessoas se levantaram: eu não consigo entender um Deus como esse, é um Deus mau, um Deus perverso. Esse Deus, tem um pastor aqui no Brasil chamado Ricardo Gondim, que ele disse: olha, esse Deus, se foi Deus que mandou o coronavírus, então esse Deus é um monstro. Ele disse: se foi esse Deus que mandou o coronavírus, esse Deus é o diabo. Ele disse: não entende a soberania de Deus. A gente só entende a soberania de Deus quando tudo vai bem. Aí todas as coisas cooperam para o bem. Aí ele diz assim, né? Quando as coisas vão bem, primeiro testemunho que a pessoa diz: meus irmãos, aconteceu alguma coisa boa na minha vida, porque Deus é fiel. O que é que você está dizendo quando você diz isso? Você está dizendo: ó, Deus só é fiel quando as coisas vão bem. Se as coisas não forem bem, é porque Deus não é fiel. É porque é um Deus fraco. É o Deus que Satanás está dizendo quando as coisas não vão bem. Existem coisas, e o livro de Jó é fantástico por causa disso, e Jó não entende, no final das contas, porque as coisas estão acontecendo na vida dele, para mostrar para mim e para você que muitas coisas acontecem na nossa vida, nós não entendemos, e não iremos entender. E devemos confiar no Senhor, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Porque ele está usando o sofrimento de Jó para glorificar o nome dele.
E o mal que Satanás está intentando contra Jó, no final das contas, vai aproximar Jó de Deus. Toda a desgraça que Jó intentou, tirando tudo que ele tinha, no final das contas, o que vai acontecer é que Jó vai dizer: eu te conhecia apenas de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Todo o mal que Satanás tentou contra a vida de Jó, que foi instrumento, toda aquela desgraça e sofrimento, fez com que Jó conhecesse mais a Deus. E a gente sempre sacrifica o que é menor para conseguir o que é maior, não é assim? Às vezes você passa um ano estudando para passar no concurso, sacrificou um tempo para passar em algo melhor. Você se dedica para fazer alguma coisa, para ter algo melhor na frente, você sempre sacrifica o menor. Qual é a maior coisa que eu e você, ou maior coisa não, o que é de melhor que pode acontecer na minha vida e na sua vida? O que pode acontecer de melhor na vida de qualquer pessoa? Essa pessoa ter um encontro com Cristo. Essa pessoa está perto do Pai. Isso é o de maior que pode acontecer. Então, qualquer coisa que aconteça antes vai ser um sacrifício menor para alcançar aquilo que é maior. Então, se a dor for necessária para que eu e você nos aproximemos do Senhor, a dor vai vir. A dor vai vir. Porque importa ao Senhor que eu e você sejamos parecidos com Cristo. É importante a gente olhar para a vida de Jó. O começo, os 5 primeiros versículos, a bonança, tudo bem. Porque enquanto estava tudo bem, enquanto estava a bonança, Jó estava adorando a Deus. Jó estava servindo a Deus. Jó estava buscando a Deus. Então, se a sua vida está legal, está bem, se você não está tendo lutas na sua vida, aproveite esse momento para você adorar a Deus, se aproximar de Deus, conhecer mais a Deus, se envolver mais com Deus. Porque quando a luta vier, você vai estar preparado. Você vai estar revestido com a armadura. Mas às vezes as coisas vão bem, a gente esquece de Deus. Aí quando as coisas vão mal, a gente busca a Deus, busca meio que desajeitado, né? Busca meio que tentando trocar as coisas com Deus. E aí você tem agora os versos 20 e 22, que é a reação de Jó. Veja a reação de Jó. Qual era o intento de Satanás? O que é que Satanás planejava? Veja aí o verso 11. O que é que Satanás disse no verso 11 que iria acontecer? Todo o plano de Satanás era para quê? Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se não blasfema contra ti na tua face. Esse era o plano de Satanás. Isso era o que ele queria. Aí veja o versículo 20 e 22. Então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A intenção de Satanás era fazer com que Jó blasfemasse contra Deus. E o que foi que aconteceu? Jó adorou a Deus. É como José falando para os irmãos, dizendo: olha, eu sei que vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Veja como Deus é soberano. Ele consegue usar a perversidade, o mal, a desgraça que o próprio Satanás planeja para redunde no louvor da glória do nome dele. Será que esse mesmo Deus ele não consegue fazer com que tudo de mal que acontece na sua vida não possa resultar por louvor da glória dele? Será que Deus não pode pegar o desemprego pelo qual você está passando e fazer dessa situação uma situação que glorifique o nome dele? Que as pessoas depois olhem e digam assim: louvado seja Deus pelo que aconteceu na sua vida. Deus pode fazer qualquer coisa. Ele é soberano. O livro de Jó está mostrando isso. Interessante que ele fala aqui que Jó rasgou o seu manto. Jó raspou a sua cabeça. Isso é sinal de lamento. Jó está dizendo: eu estou sofrendo. Está doendo. Está machucando. Ele não está escondendo a dor. Jó não está por aí dizendo: não, vai dar tudo bem. Não, Jó está dizendo: está doendo. Está mal. Eu estou triste. Jó não está querendo esconder que está passando por dificuldades. Porque às vezes a gente tem isso, né? A situação ruim, o camarada mal e você força um sorriso no rosto. Não, está tudo bem.
Está tudo bem não, diga que está mal. Você não é menos crente por causa disso não. Procure ajuda. Se precisar ir no médico, vá. Se precisar no psicólogo, vá. Se precisar conversar com alguém, converse. Procure ajuda. Aí às vezes, não, mas vai dar tudo bem, vai dar tudo bem, vai dar. Jó está dizendo, olha, Jó raspou a cabeça, rasgou o manto, isso é sinal de dor, de luto, de lamento, de tristeza. Só que ele não só rasgou o manto, não só raspou a cabeça, mas ele também se prostrou e adorou. Isso é sinal de confiança. Se ele teve sinal de lamento, de dor, de luto, de sofrimento, ele também tosse, mas eu também confio. Eu não sei, mas eu confio. De repente você está passando por uma luta grande aí na sua vida, o seu coração está estilhaçado, seus problemas são terríveis, você não consegue encontrar saída, você olha para um lado é problema, olha para o outro é problema. Você está naquela situação que o outro diz, olha, se eu contar a minha história para o carroceiro, o burro chora, e tão triste que é. Lamente, chore, coloque isso diante do Senhor, e saiba, e confie que o Senhor, Ele vai agir nessa situação para o louvor da glória dEle. Não, de repente, do jeito que você quer, mas para o louvor da glória dEle. Quero finalizar aqui com algumas aplicações desse texto e como ele tem apontado para Cristo. Lembra, eu já falei, toda a Bíblia está contando uma história. A Bíblia está contando a história de como Deus está salvando um povo para a sua exclusiva glória. Como Deus está redimindo o povo. Essa é a história que a Bíblia está contando. Isso vai de Gênesis a Apocalipse. O personagem principal dessa história é quem? Jesus. Ele é o personagem principal dessa história. A Bíblia está apontando para Jesus. Então, todo o texto da Bíblia, ele acaba apontando para Jesus também. Então, eu queria fazer algumas aplicações e encontrar Cristo aqui nesse texto. Veja que se você pensar, olhar diretamente, ele não está falando de Jesus. Você não encontra o nome Jesus aqui. Você não encontra o nome Cristo aqui. Mas Jesus pode ser visto como um prenúncio. Jó aqui meio que funciona como um prenúncio, ou uma figura que aponta para algumas características da vida e da obra de Jesus. Porque veja, tanto Jó quanto Jesus são retratados como homens justos e íntegros. E que viviam em retidão diante de Deus e dos homens. E que sofreram de forma, não fizeram nada para que o sofrimento estivesse sobre suas vidas. Tem um texto lá em 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 9, Paulo diz assim, quando ele está rogando, ele está pedindo para que Deus afaste o espinho da carne dele. Está mensageiro de Satanás, enviado, e Paulo diz, olha, eu orei 3 vezes ao Senhor, pedindo para que tirasse o espinho da minha carne. Aí a resposta que ele recebe do Senhor é assim, mas o Senhor me disse, minha graça é suficiente para você, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porquanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, porque o poder de Cristo repousa em mim, porque quando sou fraco, é que eu sou forte. Mais ou menos isso que está acontecendo agora com Jó. O poder de Deus vai se aperfeiçoar na fraqueza de Jó, na pequenez de Jó. E aqui você vê como a fé inabalável é importante. Jó é apresentado como um exemplo de alguém que permanece fiel a Deus, mesmo diante das provações mais extremas. Essa passagem nos lembra da importância de confiar em Deus e manter uma fé sólida, independente das circunstâncias à nossa volta. Isso acontece da noite para o dia? Isso acontece com você apertando um botão? Não. Isso acontece com você buscando a Deus, diariamente, aprendendo de Deus na sua palavra, se relacionando com Deus, conhecendo a Deus mais e mais. E você vai confiando mais, vai conhecendo mais a Deus. Busque ao Senhor. Busque ter uma fé independente das circunstâncias. Quando olhamos para Cristo, tanto Jó quanto Jesus demonstraram uma profunda fé e confiança em Deus, mantendo-se fiéis, mesmo em meio ao sofrimento e mesmo em meio às maiores adversidades. Uma noite antes de ser, na madrugada que ia ser entregue para ser crucificado,
Jesus sabia o sofrimento pelo qual iria passar, e ninguém, nem mesmo Jó, com todo esse sofrimento, sofreu tanto quanto Cristo naquela cruz. Nem mesmo Jó. Ninguém aqui, se juntar todo mundo aqui, nós não sequer chegamos perto do sofrimento que foi de Cristo naquela cruz. Ele sabia que aquilo ia acontecer com ele. Ele estava preparado para que aquilo acontecesse com ele. Mas ele está lá, no jardim de Getsêmani, orando ao Senhor, suando sangue e dizendo: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. O livro de Isaías, olhando para aquele momento da cruz do Calvário, olhando para o sofrimento de Cristo na cruz, Isaías profetiza e ele olha e diz assim: eis que ele viu o fruto do seu penoso trabalho e ele ficou satisfeito. Ou seja, Cristo sabia a dor que ia passar, o sofrimento que ia passar, mas sabia que aquilo era a vontade de Deus. E se era a vontade de Deus, ele devia cumprir, ele devia obedecer, era o melhor. Então, tanto Jó como Jesus tiveram uma fé inabalável. Eu e você precisamos ter uma fé sólida, independente das circunstâncias. Mas ainda, a cena no céu, lá no começo da perícope, a cena no céu enfatiza a soberania de Deus sobre todas as coisas, incluindo Satanás, incluindo o mal. Isso nos lembra que Deus está no controle de todas as circunstâncias e que Ele permite que enfrentemos desafios para fins que talvez não compreendamos completamente. Talvez vão ter situações na nossa vida, lutas, que Deus vai ordenar o sofrimento, vai ordenar a luta na nossa vida. A gente não vai saber porque vai passar, mas isso vai trazer louvor e glória ao nome do Senhor. E no final das contas, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E ele vai aperfeiçoar em nós a imagem de Cristo. E lembra o primeiro versículo que nós lemos no começo do culto. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Você imaginou? De repente você vai viver 100 anos, vão ser 100 anos de luta, sofrimento, dificuldades. Você vai viver um sofrimento tão grande quanto o de Jó, digamos. Mas se você tem Cristo, você vai ter uma eternidade para frente, de gozo, de alegria, de serviço alegre ao Senhor, onde não haverá mais choro, dor. Uma eternidade. O que são 100 anos comparado com a eternidade? É nada. Absolutamente nada. Nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Mais ainda, essa passagem nos fala questionando o conceito da retribuição imediata. Veja, o sofrimento de Jó desafia a crença tradicional de que o sofrimento é sempre resultado de algum pecado pessoal. Não é? Fulano está acontecendo isso. Deve ter algum pecado na vida de fulano. Deve ter alguma coisa errada aí na vida do fulano. Não necessariamente. Jó não fez nada de errado para que esse sofrimento chegasse na vida dele. Jó não fez nada de errado. Deus às vezes retribui, às vezes retribui. Quando Ele dá a lei, Ele diz: olha, eis que proponho a vida e a morte. E escolham a vida. Ele diz: mas escolham a vida. Se vocês não obedecerem, aí depois, se você tiver curiosidade, leia Deuteronômio capítulo 28. Se você tiver curiosidade, leia Deuteronômio capítulo 28, vai ter as bênçãos e as maldições. Aí, se vocês me obedecerem, vai acontecer isso, 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 isso. Se vocês me desobedecerem, aí sai uma lista lá. Aí depois, você lê Lamentações. Você lê Deuteronômio 28, bênçãos e maldições. Aí depois você lê Lamentações. Que Lamentações, Jeremias está vendo os babilônicos invadindo Jerusalém, queimando o templo e levando um povo cativo. Ele está vendo isso acontecer. E está escrevendo o livro de Lamentações. Aí você vai ver, se tudo que Deus disse que ia acontecer, se o povo desobedecesse, aconteceu, como diz o outro, tintim por tintim. Nem, como diz Jesus, nem o tio ou vírgula deixou de ser cumprido. Se vocês me obedecerem, vocês vão ser levados cativos, foram levados cativos. Vai ser um povo de língua estranha, foi um povo de língua estranha. Vou destruir a nação de vocês, destruiu.
vai abrir as grávidas, foram abertas. Depois você lê Deuteronômio 28 e Lamentações, para você ver. Mas nem sempre é. Nem sempre o mal vem na nossa vida como alguma retribuição. Nem sempre vem. Geralmente é assim, né? Quando é na vida do outro, a gente pensa logo, né? Capaz, acontecendo alguma coisa na vida de Franklin deve ter pisado na bola. Quando é na vida do outro, a gente acha que é retribuição, né? Agora, quando é conosco, a gente diz, não, Deus está me ensinando alguma coisa. Né? Não é nada de errado que você fez. Geralmente é assim, né? Geralmente é assim. Então, nem sempre é retribuição. Isso nos faz refletir sobre a complexidade do sofrimento humano. Olha, o sofrimento humano é complexo e às vezes a gente vê uma pessoa sofrendo e aí você quer dar respostas rápidas para a pessoa, né? A pessoa está no meio de uma luta, de um divórcio, dificuldade em casa com os filhos, com a esposa, com o marido, dificuldade no trabalho, aí você acha que com uma frase vai resolver todo o problema da pessoa. Ó, faça isso, aí pronto. Ou faça aquilo outro, aí resolveu. O sofrimento humano é complexo. Você não conhece o sofrimento do outro. O outro não conhece o seu sofrimento. Não existe sofrimento maior, não, meu sofrimento é maior. Já viu gente que compara sofrimento? Né? A pessoa chega lá e diz, rapaz, estou passando por uma luta, assim, assim, assado. Aí o outro diz, não, e eu? Está acontecendo isso. Você vai comparando sofrimento. Sofrimento não se compara. É algo pessoal, único. E é complexo. O que nos cabe é colocar o joelho no chão e pedir orientação ao Senhor e sabedoria de como lidar com a situação. É fácil a gente olhar para uma pessoa e dizer assim, olha, está vendo fulano? Passou o culto, não falou com a esposa, deve estar brigado, e não sei o quê, e faz aquela coisa toda. Você não sabe o que está acontecendo ali, a complexidade. Não seja apressado em julgar. Não seja apressado. Sobretudo porque, com a medida com que você julgar, você será julgado. Então, cuidado. Se você é rápido em julgar as pessoas, cuidado, para que você também não seja julgado de forma rápida. Veja, quando a gente olha para Cristo, ambos, tanto Cristo como Jó, aceitaram a vontade de Deus em suas vidas, mesmo que isso significasse passar por provações dolorosas e desafiadoras. É muito bonito, às vezes a gente canta, né? Quero estar no centro da vontade de Deus, quero que a vontade de Deus na minha vida, a vontade de Deus, aquela coisa, a gente canta com emoção, com lágrimas descendo, aí Deus diz, pois a minha vontade é que você passe por uma grande luta e sofrimento. Aí não, Deus, aí brincadeira, né? Você está de brincadeira comigo. Mas tanto Jesus como Jó aceitaram a vontade de Deus, mesmo que isso levasse eles a passarem por dor, luta e sofrimento. Jó e Jesus nos ensinam também, nessa passagem, a resiliência diante da adversidade. Veja, Jó nos inspira a lidar com as perdas e as dificuldades de maneira positiva, mantendo sempre a nossa devoção a Deus e buscando força e esperança em meio à dor. Quando a gente entrar nos discursos, a gente vai ver que várias vezes Jó vai dizer algo mais ou menos assim, Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor é justo, eu sei que o Senhor é bom, e eu sei que eu não fiz nada errado, e eu não consigo botar essas coisas na mesma página. Se o Senhor é justo, e eu não fiz nada de errado, eu não entendo porque eu estou sofrendo, Deus. Mas em tudo, Jó não blasfema contra Deus. Em nenhum momento ele acusa Deus de estar fazendo algo de errado. Que basicamente Jó diz é, Senhor, eu não estou entendendo. Eu sei que o Senhor é bom, eu acredito que o Senhor é bom, eu acredito que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu sei que eu não fiz nada de errado, mas eu não entendo porque eu estou sofrendo. Não entendo. Tanto Cristo como Jó, assim como Jó, Cristo enfrentou uma série de provações e sofrimentos, apesar de toda a sua retidão. Apesar de toda a vida correta, Cristo passou por vários sofrimentos e várias provações. Jesus também experimentou o sofrimento injusto mais do que qualquer outra pessoa. Às vezes a gente fica, né? A gente se coloca na posição de um paladino da fé, do campeão da justiça. Eu acho inadmissível que tal coisa, isso é injusto, é inadmissível e não sei o que, tal. Você já pensou que quando uma injustiça acontece na sua vida, Deus está lhe dando a oportunidade de você experimentar um pouquinho daquilo que Cristo experimentou?
de ser tratado de forma injusta? Não estou dizendo que você não vai procurar os seus direitos, não. Mas eu estou dizendo que aproveite essas situações para que você possa experimentar um pouco daquilo que Cristo experimentou. Sofrer de forma injusta. Como diz o salmista, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Diante de Pôncio Pilatos diz, olha, tu não sabes que eu tenho poder para te libertar? Aí o que é que Jesus disse? Olha, você não teria poder algum se do céu não lhe fosse dado. O meu reino não é desse mundo. Se fosse desse mundo, eu podia rogar ao meu Pai e viriam 12 legiões de anjos. Ele sim era um justo, sendo julgado de forma injusta. E para finalizar, a importância de uma perspectiva correta sobre as bênçãos e as provações. Nesse trecho, a postura de Jó, após perder as suas posses, após perder os seus entes queridos, nos ensina a não nos apegarmos excessivamente a bênçãos materiais e compreender que a vida é feita de altos e baixos. E a nossa resposta sempre deve ser em gratidão e adoração a Deus em todas as circunstâncias. Veja que se Jó fosse apegado demais a todos os seus bens materiais, certamente ele teria blasfemado contra Deus aqui. Certamente. Agora, veja a consciência de um pai que apresentou Cristo para a sua família. Ou no caso de Jó, um pai que tem um testemunho de Deus, que deu o testemunho de Deus para os seus filhos. Porque Jó, ele quando diz assim, olha, meus filhos podem ter pecado no coração, é porque a ação externa dos filhos não demonstrava nada de errado. Mas eles podem ter pecado no coração. Lá no final é dito que Deus dá em dobro tudo aquilo que Jó tinha. E a única forma de Jó ter esses meninos de volta é se encontrar com eles no céu. É a única forma. E já que ele teve em dobro, e ele teve mais uma vez 10 filhos, os outros 10 estão agora no céu. Ou seja, quando esses meninos morreram, quando chegou a notícia, os teus filhos morreram, veio um vento, derrubou a casa, os teus filhos morreram, a dor deve ter sido grande no coração desse pai. Mas ele deve ter pensado, meus filhos estão com o Senhor. Meus filhos estão no céu. Não estou dizendo que isso vai amenizar a dor do coração dele. Mas é uma grande esperança, é ou não é? Imagine se o seu... Desculpe o que eu vou falar agora, mas imagine se o seu filho morresse hoje. E de repente você não sabe se seu filho está com Cristo ou não. Eu acho que a dor de imaginar que ele está no inferno é maior do que a dor da perda. Aqui Jó não tinha provavelmente Jó tinha essa esperança no coração. Ele testemunhou do Senhor. Ele testemunhou de Cristo. Testemunhou de Deus para esses meninos. Isso deve ter confortado o coração dele. Se ele fosse apegado excessivamente os bens materiais, certamente ele teria sofrido e teria blasfemado contra Deus. Olhando para Cristo, sobretudo para a vitória final de Cristo, a história de Jó revela a permissão de Deus para Satanás agir, mas com limites bem definidos. Da mesma forma, a vida de Jesus mostra sua vitória sobre o mal e sobre o pecado, através da sua morte e da ressurreição. Eu disse isso na outra mensagem, digo isso de novo. Se eu parasse a mensagem aqui e dissesse, olha, você tem que ter uma fé inabalável, você tem que confiar na soberania de Deus, você tem que ser resiliente nas adversidades, você tem que ter uma perspectiva correta sobre as bênçãos e as dificuldades. Se eu dissesse apenas isso, essa mensagem, mais uma vez, seria uma mensagem legalista. Seria uma mensagem até leviana. Eu estaria colocando um peso nos seus ombros que talvez você não pudesse carregar, eu certamente não poderia carregar. Mas a esperança que a gente tem, a mensagem ela aponta para Cristo. E quando ela aponta para Cristo, Cristo fez um sacrifício lá na cruz do Calvário. Ele nos capacitou para vivermos pelos méritos dele, não pelos nossos, a termos uma fé inabalável, a termos uma perspectiva correta das bênçãos e do sofrimento, a termos resiliência nas adversidades, a termos uma perspectiva correta sobre o sofrimento da nossa vida, não pela sua cabeça, não porque você... Não, mas pelo Espírito Santo de Deus que habita em você,
devido à obra de Cristo na cruz do Calvário. É para ele que nós devemos olhar. Quando você lê, mais uma próxima vez, você lê o texto de Jó, que vê todo esse sofrimento, e o versículo do capítulo 1 terminando, dizendo que Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, saiba que ele fez isso porque o poder de Deus estava atuando na vida dele. Jó pertencia ao Senhor ou não? Sim. E o que é que lá na frente, sei lá, quase 4.000 anos depois, o apóstolo Paulo vai, 3.000 e tantos anos depois, o apóstolo Paulo vai escrever aos Romanos, vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jó talvez não conhecesse Cristo, o Cristo físico, o Cristo histórico que veio e que pisou aqui. Mas certamente ele tinha esperança no descendente. Lembra lá de Gênesis capítulo 3, o descendente da mulher? A esperança do descendente. Ele diz em determinado momento, eu sei que o meu Redentor vive. Ele diz isso no livro de Jó. Ele diz, eu sei que alguém é meu intermediário. Ele diz isso no livro de Jó. Ele tinha esperança no descendente. Entendo a esperança no descendente. Jó era povo de Deus. Jó era família de Deus. Quando Paulo diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, isso se aplica a Jó também. Não havia condenação. Satanás, por mais que ele estivesse acusando a Jó, não havia mais condenação na vida de Jó. Não havia mais condenação. E assim é comigo e com você. Não pelos nossos esforços, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Então, se de repente, ao longo da mensagem, você pensou assim, poxa, como é que eu não consigo ter essa fé inabalável? É difícil, é muito fácil falando. Se de repente, ao longo da mensagem, você pensou assim, não, falando é muito fácil. Falar que a gente tem que ter uma perspectiva correta do sofrimento. Falando, eu quero ver na prática. Eu exorto a você, peça ao Senhor, pelo poder do Espírito Santo, para atuar na sua vida, para que você possa ser capacitado a ter essa fé e a ter essa compreensão. Porque foi para isso que Ele nos capacitou. Termino com as 3 perguntas que começamos. Você compreende que sua vida está sendo usada por Deus, para a glória dEle? De repente, Jó não estava com esse entendimento. Talvez ele teve esse entendimento no final. Mas ele não sabia que todo aquele dor e sofrimento era Deus usando a vida dele, para a glória dele. Talvez Deus esteja usando, talvez não, com certeza. Deus está usando a sua vida, nesse momento, para o louvor da glória dele. Você está inserido nessa história. A partir do momento que você tem o Espírito Santo de Deus, que você é salvo, você que está me acompanhando online, você é salvo em Cristo Jesus, você está agora dentro dessa grande história. De como Deus está salvando um povo para a sua exclusiva, você está inserido dentro dessa história. Você agora é um personagem importante para que essa história se cumpra. Você está aqui hoje, por exemplo, é importante para que essa história se cumpra. Você está assistindo online, é importante para que essa história se cumpra. Você foi inserido agora dentro dessa história. Você compreende que sua vida está sendo usada por Deus para o louvor da glória dele? Segunda pergunta, nas provações da vida, você tem mais reclamado ou glorificado a Deus? A Bíblia diz que em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou a gente tem reclamado? Ah, porque da igreja não sei, porque está quente demais, porque está frio demais, porque está chovendo, porque está com sol, porque o culto é mais cedo, porque o culto é mais tarde, é porque ninguém vem, é por causa disso, é porque o pastor tem barba, é porque o pastor não tem barba, é por causa disso. Tem sempre um motivo para reclamar. Suco de laranja, mas eu queria suco de maracujá, sopa, eu queria cuscuz, café da manhã, reclama de tudo, reclama, de coisas pequenas. Reclama no trabalho, reclama em casa, reclama na rua. Você tem mais reclamado ou glorificado a Deus nas situações da vida? E a última pergunta, por que é que você busca a Deus? Jó, Satanás, ele está fazendo um coro, Satanás está gritando e dizendo, esse povo só te busca por conveniência. Satanás está dizendo, olha, esse povo todinho que está aí na igreja, que está acompanhando online, está tudo querendo uma bênção. Está todo mundo aí querendo uma bênção. Cabe a mim e a você agora mostrar se Satanás está certo ou se ele está errado. Se a gente está buscando a Deus por quem Deus é,
ou se a gente está buscando a Deus pelo que Ele pode dar. Busque a Deus por quem Ele é. Se Ele dá, louvado seja Deus. Se Ele não der, também louvado seja Deus por isso. Você compreende que sua vida está sendo usada por Deus? Nas provações, você tem reclamado ou glorificado a Deus? E por que é que você busca a Deus? Vamos orar?